Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dani Zardini, sou coordenador do site do canal Geopolitics, um espaço dedicado para discussões sobre a geopolítica e as relações internacionais do Oriente Médio e da Eurásia. E se você gosta então dessa discussão, se inscreva no nosso canal, se gostar do vídeo, curte o vídeo e participe conosco aí desses debates tão importantes que animam, né, a nossa realidade, que animam as relações internacionais, as discussões sobre a geopolítica mundial. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos fazer uma discussão, uma repercussão e uma análise de um tema que está sendo bem discutido nos últimos dias, que apareceu como uma surpresa na sexta-feira passada, que foi uma proposta israelense, a princípio, mas anunciada pelo presidente Biden, a sexta-feira, de um cessar-fogo para a guerra em Gaza. Então, a discussão de hoje vai ser avaliar o que foi essa discussão, né? Se de fato foi uma proposta israelense ou uma proposta americana e como que isso pode impactar na realidade a relação entre palestinos e israelenses nessa guerra que começou ali no dia 7 de outubro de 2023. Ok? Então vamos repercutir um pouco essa questão. Na sexta-feira passada, o presidente Biden, da Casa Branca, faz um anúncio de uma proposta de cessar-fogo, dizendo que essa proposta é uma proposta israelense. E eu fiquei muito impressionado, né, de como de uma hora para outra uma proposta israelense de cessar-fogo é apresentada. E essa proposta, ela era muito boa. Era uma proposta muito parecida com aquela feita pelo Hamas. Na verdade, não foi feita pelo Hamas, foi feita pelo Egito e o Catar ao Hamas. E o Hamas vai aceitar, há mais ou menos um mês atrás. E que Israel não aceita, né? E que Israel responde atacando Rafah, a cidade de Rafah. E essa proposta apresentada pelo presidente Joe Biden, ela é muito parecida com essa proposta catari e egípcia, no sentido de que as suas fases elas contemplam questões muito importantes como parar as hostilidades, a entrega dos reféns israelenses, soltar também os presos palestinos, uma série de outras questões. E só não é muito evidente a ideia da criação de um Estado palestino futuro, como havia ali colocado, né, a proposta anterior. Mas quais eram os principais pontos dessa proposta dita israelense, colocada ali na sexta-feira pelo Joe Biden? Aqui vocês vão perceber nessas três fases que a primeira fase ela é marcada pela, pelo cessar das hostilidades, pela entrega, pela soltura de parte de reféns, principalmente mulheres, pessoas de idade, ao mesmo tempo a saída das forças israelenses das grandes cidades e permitir que os palestinos de Gaza possam voltar para suas casas, no norte, no centro e em partes do sul da faixa de Gaza. Então, a primeira fase era uma fase muito importante, duraria 6 semanas. O elemento essencial seria acabar as hostilidades de Israel no território de Gaza e do Hamas contra Israel, soltar esses reféns, né, parte desses reféns, permitir também que prisioneiros palestinos sejam soltos, que estão presos na Cisjordânia ou dentro de Israel, e ao mesmo tempo organizar as negociações para a segunda fase. A segunda fase ela seria marcada pela entrega, né, pela soltura de reféns israelenses que são militares, entregue também de corpos de reféns para suas famílias. Ao mesmo tempo, as forças israelenses sairiam de outras localidades e ficariam mais na fronteira com Gaza. E as negociações continuariam para a soltura de prisioneiros palestinos
né, em troca da soltura dos reféns, da libertação dos reféns israelenses, e também a negociação por um cessar-fogo permanente. E a terceira fase, terceira e última fase, seria então a entrega dos corpos remanescentes, sejam eles de soldados ou de reféns israelenses, e a busca por um cessar-fogo contínuo entre israelenses e palestinos e o Hamas, e também um processo de reconstrução da faixa de Gaza, que poderia durar de 3 a 5 anos. Então vejam, para os palestinos e para o Hamas, essa é uma proposta muito boa. Para o Estado de Israel, essa é uma proposta necessária, muito importante, necessária. E boa também, porque a vida dos reféns, elas são muito importantes, né? Eu vejo assim que é essencial a libertação dos reféns. Mas para o governo Netanyahu, essa é uma proposta complicada. Complicada porque o seu gabinete de guerra, né, e os seus ministros, eles misturam, né, desde que a guerra começou, ministros ligados à centro-direita, direita e também à extrema-direita. Existe ali no governo israelense, que é um governo de coalizão por conta da guerra, ministros e integrantes do gabinete de guerra que são oposição ao governo Netanyahu, mas que, em razão da conjuntura de guerra, decidiram apoiar esse governo, mas que pressionam o governo israelense, dizendo o seguinte: se não tiver um plano para Gaza, nós vamos parar a guerra agora. Né? Eu vou sair do governo e esse governo vai cair. Então, o governo Netanyahu ele é pressionado por vários atores que fazem parte do seu governo e que estão fora do seu governo. E isso é uma questão complicada, porque essa proposta de cessar-fogo, quando o presidente Biden faz essa proposta de cessar-fogo, ele diz que é uma proposta israelense. Eu fiquei assim realmente impressionado com a proposta. Não esperava, porque existem ministros dentro do governo de Israel que são completamente contra uma proposta de cessar-fogo que seja permanente. Inclusive, o ponto mais complicado do cessar-fogo é que o Hamas quer uma proposta de cessar-fogo permanente e o governo do Netanyahu não quer uma proposta permanente, ele quer uma proposta de cessar-fogo temporária. E nessa proposta que o Biden apresenta, diz que é um cessar-fogo permanente. Isso revela que existe alguma coisa diferente aí. Assim que isso foi anunciado, o presidente Biden disse, inclusive, que no seu discurso que existiriam integrantes do governo israelense, né, que não seriam a favor dessa proposta, mas que essa proposta era essencial para trazer a normalidade de Israel, os palestinos e o Oriente Médio. Reforçou que essa proposta de cessar-fogo era importante porque Israel conseguiu alcançar o seu objetivo principal, que foi acabar com qualquer possibilidade do Hamas de atacar novamente Israel, porque Israel foi duramente Israel atacou duramente o Hamas e o Hamas teve sua estrutura completamente abalada, destruída, isso na fala do presidente americano, e que a busca por essa vitória total que alguns integrantes da extrema-direita do governo israelense dizem, né, que é acabar com Israel, acabar com o Hamas, ela não é uma proposta alcançável do ponto de vista prático. Que essa vitória total ela é uma vitória muito abstrata e que, em razão disso, Israel deveria entender os ganhos que já obtiveram com esse processo e aceitar, então, o caminho da normalidade e do cessar-fogo. Então é interessante porque hoje existe muita discussão entre os especialistas de que talvez essa não tenha sido de fato uma proposta feita pelo gabinete de guerra ou feita pelo governo israelense, mas sim uma proposta americana, em razão da pressão que o atual presidente americano sofre dentro dos Estados Unidos por boa parte da população árabe muçulmana de Israel, por parte da população judaica que vive ali dentro dos Estados Unidos, né?
Eu disse população judaica israelense? Não, população judaica israelense, mas americana que vive dentro dos Estados Unidos, né? Da população árabe-muçulmana que vive dentro dos Estados Unidos e do Partido Democrata, da parte mais progressiva do Partido Democrata, que vê muito negativamente o papel do Biden em não colocar freio em Israel contra os civis palestinos em Gaza. Então, o presidente Biden se vê numa condição muito complicada também, e nos parece, aí eu vou dar a minha opinião, que o próprio presidente ele vai forçar uma situação. Ele vai dizer, enough is enough, né? Basta. Porque o governo Netanyahu resiste a tudo, né? Resiste a um caminho de saída da guerra. Então o presidente Biden joga isso como se fosse uma proposta israelense, mas na realidade é uma proposta americana que tem ali alguma aderência com parte do gabinete de guerra, aí eu estou falando do Benny Gantz, que tem aderência com a oposição de direita e de centro-direita israelense também, e que isso, de certa forma, iria criar uma pressão forte em cima do Netanyahu. A resposta do Netanyahu ela é dúbia, né? A resposta diz respeito a que Israel pode aceitar um cessar-fogo temporário, mas que ele vai buscar acabar com Hamas. Mas a todo momento, a própria chancelaria americana, os emissários americanos dizem que estão com um pressentimento muito positivo que Israel irá aceitar um cessar-fogo, nos termos colocados pelo presidente Biden. Então, é um momento muito interessante, né? No sentido que é muito necessário um cessar-fogo para aliviar o sofrimento humanitário que a população de Gaza vive, para diminuir a fervura que acontece no norte de Israel, porque nos últimos dias o Hezbollah aumentou os ataques com foguetes e drones contra a Galileia, contra o norte de Israel, e ao mesmo tempo Israel aumentou suas ações retaliatórias às cidades do sul do Líbano. Então é um momento em que é necessário diminuir a intensidade do conflito, buscar desescalar o conflito, e o governo americano percebe que isso é um ponto essencial para a sua corrida de reeleição com o presidente Joe Biden, né? Mas internamente em Israel nós temos um problema. E qual que é o problema? O problema diz respeito à própria sustentação do governo do Benjamin Netanyahu, se ele aceita essa proposta de cessar-fogo. Então a primeira coisa que eu acho interessante perguntar é uma proposta de cessar-fogo americana ou uma proposta israelense? Me parece que é uma proposta americana com alguma aderência no governo israelense com ali os liberais israelenses, forçando então o governo do Netanyahu a tomar uma posição. É como se fosse uma linguagem subliminar para o Netanyahu dizendo, está na hora de parar mesmo essa guerra, né? Mas vamos observar nos próximos dias. Eu aguardei alguns dias para fazer esse vídeo para tentar entender um pouco mais, né, o que poderia acontecer. E acredito que as próximas horas e nessa próxima semana, né, que essa semana que se inicia, nós teremos desdobramentos muito importantes para compreender quais serão os rumos do conflito em Gaza, né, Hamas-Israel, do conflito palestino-israelense. Mas sempre na torcida para que isso possa acabar logo, acabar com o sofrimento dos palestinos em Gaza e na Cisjordânia, acabar também com o sofrimento dos israelenses que vivem um momento de apreensão, de segurança em Israel, e buscar, né, um roadmap, um caminho para a paz, de fato, um mapa para a paz, no sentido que a gente possa vislumbrar um futuro, né, estável nas relações entre palestinos e israelenses. Então vamos aguardar as próximas cenas. Um abraço.